Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é Glaucia Helena, professora de História da Rede Pública de Contagem. E como prometido, hoje a gente inicia o estudo do livro, o livro que eu apresentei para vocês. Olha aí. Ele se chama O Marxismo Ainda é Útil? Quem escreve esse livro é Frei Beto. E você conhece o Frei Beto? Vou falar para vocês um pouquinho quem é. Frei Beto, ele estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. Ele é um frade dominicano e também assessor dos movimentos pastorais e sociais e é autor de não mais não menos 66 livros. Isto mesmo. Ele foi militante estudantil, vice-presidente da UMES, que é a União Municipal de Estudantes Secundarista de Belo Horizonte, e também dirigente nacional da JEC, que era a Juventude Estudantil Católica. Para atuar em movimentos de combate à ditadura, ele atuou, em movimentos de combate à ditadura que vivemos de 64 a 85, e ele esteve preso por 2 vezes. A primeira prisão em junho de 1964 e a outra de 69 a 73. Então, ele viveu por 5 anos na favela de Santa Maria, em Vitória, Espírito Santo, e foi assessor da Pastoral Operária do ABC de 1979 a 2002. De 2003 a 2004, Frei Beto foi assessor especial do presidente Lula para a mobilização social do programa Fome Zero. Então, durante 33 anos, ele prestou assessoria a países socialistas sobre as relações entre religiões e Estado. E ainda hoje colabora com a Revolução Cubana. Então, nós estamos falando de um livro escrito por alguém que viveu na pele, sistemas de governo autoritário, que atuou na formação da população de jovens para que pudesse assim viver num país democrático e com uma perspectiva mais solidária, tá certo? Bom, sendo assim, nós vamos começar o livro. Esse livro tem 107 páginas, está dividido em 11 capítulos, e hoje nós vamos fazer a introdução do livro e o primeiro capítulo. E na sua introdução, ele já lança uma pergunta, que ela é fundamental para quem vai pegar um livro deste, para tanto ler quanto acompanhar com a gente aqui nesse canal da rede social. Por que este livro agora? Lembrando que ele foi escrito ano passado, lançado ano passado, tá? Na verdade, a primeira versão ela é de 1985. Quem é da minha geração vai saber bem, porque a gente estava nesse momento lá no ensino médio. Ao findar a ditadura militar, que durou 21 anos, Anderson Fernandes Dias era então proprietário da editora Ática e me propôs escrever um livro de OSPB. A gente lembra, hein? OSPB é a Organização Social e Política Brasileira. Era uma disciplina obrigatória no ensino médio, cujo conteúdo estivesse na contramão de todas as outras obras daquela matéria imposta pelo regime golpista. Então, o conteúdo do livro que ele produziu, o OSPB, nessa primeira versão, estava na contramão do que a ditadura militar propôs para ser o OSPB, que era Educação Moral e Cívica, não é isso? Todas eram, sem exceção, verdadeiras cartilhas do mais arraigado conservadorismo, embora a proposta do ensino de OSPB tivesse sido apresentada por um educador de esquerda, que foi Anísio Teixeira, em 1962. E quem era governo na época? João Goulart, Jango, aquele que a ditadura depôs, não é mesmo?
considerava importante, então, introduzir a juventude no conhecimento das instituições nacionais, da estrutura do Estado, do conteúdo da Constituição, nos processos democráticos e nos direitos políticos e deveres dos cidadãos e das cidadãs. Bem, inspirou-se na instrução cívica francesa e no American Government estadunidense. Então, são obras inspiradas aí. O editor queria que eu entregasse os originais em 30 dias. Para cumprir tão curto prazo, impôs certas condições, pois precisava de completo isolamento e de um assessor que percorresse bibliotecas e arquivos para as pesquisas, já que na época não havia a facilidade do Google. Cumpriu o prazo e o livro SPB, Introdução à Política Brasileira, foi editado. Vendeu em 8 anos cerca de 800 mil exemplares, adotado inclusive em faculdades, veja, e em curso de educação popular. Ele provocou, entretanto, a fúria dos setores direitistas. Em Pelotas, Rio Grande do Sul, pais protestaram contra os colégios que o adotaram. E na capital paulista, o prefeito Jânio Quadros tratou de proibi-lo nas escolas municipais. Em 1991, o governo Collor se empenhou sem sucesso em revogar o Decreto-Lei de 869, que instituíra a obrigatoriedade da matéria nas escolas. Então, até então, aí era obrigatório ainda o ensino do SPB nas escolas. A revogação, afinal, ocorreu em junho de 1993, quando o deputado federal Delfim Neto, ex-ministro da ditadura militar, importante lembrar, ministro da Economia, né? Propôs a seus colegas na Câmara de Deputados que assinarem a retirada da disciplina dos currículos escolares, em caráter de urgência, com certeza, por saber que seu conteúdo passara a ser abordado em uma ótica progressista, e a revogação abriria espaço a disciplinas que não conscientizavam estudantes. Então, na verdade, eles não queriam mais do que a consciência crítica do jovem nesse país. Estava dado, porque o formato do SPB, né, que vinha no livro do Frei Beto, não era um formato que a ditadura quis. E o pós-ditadura ele permaneceu, mas não agradava a elite que continuava querendo ter o poder nesse país. Portanto, ele é revogado como obrigatoriedade. Até líderes de partidos de esquerda assinaram a proposta. É verdade. Um deles, mais tarde, me admitiu nem ter a ideia da existência de minha versão do SPB. Olha aí, ele votou para extinguir, achando que a versão do SPB era que estava na ditadura militar. Convencido de que todas as formas, né, refletiam a ideologia do período ditatorial. Chegou nem a ler minha versão, poxa. Meu livro foi banido das escolas e caiu no ostracismo, no esquecimento, né, gente? Embora ainda hoje eu encontre quem me diga que, quando jovem, adquiriu consciência crítica e postura progressista graças a ele. Eu estudei nesse livro. E como foi positivo para a minha formação, para aquilo que eu sou hoje. Se todos os jovens de hoje pudessem ter a experiência de viver, de aprender, de conviver, de discutir, construir, né, esse Estado de direito democrático, a gente teria uma outra postura. Mas o Frei Beto nos brindou com esse livro, porque resgatou isso nesse livro aqui, gente. Como neste ano de 2019, o Brasil ingressou com o governo Bolsonaro em novo período de obscurantismo, decidi atualizar a parte inicial do meu OSPB para atender a movimentos populares
empenhados na formação de militantes, justamente a que explica em linguagem popular a análise marxista da sociedade. Acrescentei à obra outros textos, como o que trata da utilidade atual do marxismo. Ele vai dizer que o marxismo é importante, é útil nesse momento. E um balanço do que significou o socialismo real. Finalizei com a minha versão popular da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Cortez Editora se interessou pela obra e agora faz chegar às mãos dos leitores. Espero que seja também utilizado em grupos de educação popular e trabalhos de base, sindicatos, movimentos sociais, e sirva para despertar a visão crítica da sociedade capitalista e o protagonismo político progressista, contribuindo assim para formar militantes viciados em utopia libertária. E eu chamo a atenção aqui porque meus alunos e alunas do Eli Horta e do Carlos Drummond de Andrade, se me virem nesse vídeo, vão lembrar bem das nossas aulas que a gente iniciou falando dos conceitos, porque no nono ano você trabalha, né, já com a história do Brasil, República, Primeira Guerra, e nessa perspectiva a gente tem o quê? Um momento para a gente discutir os conceitos. E um dos conceitos que a gente discutiu exatamente foi o quê? Utopia. O que é utopia? E aí a gente lançou na época, inclusive eu levo o violão, né, para a sala de aula, e o violão foi lançado com aquela música assim, vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Essa é a canção que a gente lançou logo no início do ano para falar da utopia. E é essa utopia que a gente veio falar, que esse livro traz para a gente, né? E no primeiro capítulo, então, ele discute exatamente o título do livro. Ele fala, o marxismo não é mais útil? Ele começa a falar numa fala do Papa Bento XVI. Gente, quem aqui assistiu o filme Os Dois Papas? Esse livro, ele é imperdível. Livro não, o filme é imperdível. Por quê? Porque ele toca aqui. É uma discussão exatamente desse contraditório, né? Desse modelo capitalista excludente e o modelo marxista de mundo socialista. Que é isto? Né? Então, ele começa, o primeiro capítulo do livro diz o seguinte, o Papa Bento XVI tem razão, o marxismo não é mais útil, olha. Mas ele está falando o seguinte, sim, o marxismo, conforme muitos na Igreja Católica o entenderam, uma ideologia ateísta que julgou e justificou os crimes de Stalin e as barbaridades da Revolução Cultural chinesa. Aceitar que o marxismo, conforme a ótica, né, de Bento XVI, é o mesmo marxismo conforme a ótica de Marx, seria como identificar catolicismo com a Inquisição. Poder-se-ia dizer hoje que o catolicismo, então, não é mais útil. Por quê? Se não se justifica enviar mulheres tidas como bruxas à fogueira, nem torturar suspeitos de heresia, não é mesmo? Ora, felizmente o catolicismo não pode ser identificado com a Inquisição, nem com a pedofilia de padres e bispos. Isso não é o catolicismo. Do mesmo modo, o marxismo não se confunde com os marxistas que o utilizaram para disseminar o medo, o terror e sufocar a liberdade religiosa. Há que se voltar a Marx para saber o que é marxismo, assim como há que se retornar aos evangelhos e a Jesus para saber o que é cristianismo. E o Francisco de Assis, retornar a Francisco de Assis para quê?
para saber o que é catolicismo. Ao longo da história, em nome das mais belas palavras, foram cometidos os mais horrendos crimes. Em nome da democracia, os Estados Unidos se apoderaram de Porto Rico e da base cubana de Guantánamo. Em nome do progresso, países da Europa Ocidental colonizaram povos africanos e deixaram ali um rastro de miséria. Em nome da liberdade, a rainha Vitória, do Reino Unido, promoveu na China a devastadora guerra do ópio. Em nome da paz, em nome da paz, a Casa Branca cometeu o mais ousado e genocida ato terrorista de toda a história, as bombas atômicas sobre as populações de Hiroshima e Nagasaki. Em nome da liberdade, os Estados Unidos implantaram em quase toda a América Latina ditaduras sanguinárias ao longo de 3 décadas, de 1960 a 1980. O marxismo, então, é um método de análise da realidade, método de análise, não uma doutrina. E, mais do que nunca, útil para se compreender a atual crise do capitalismo. Isto mesmo, nós estamos vivendo mais uma crise do capitalismo. Por isso que o marxismo é útil para a gente compreender essa crise que a gente está vivendo. Então, o capitalismo, sim, já não é mais útil. Esse sim não é mais útil. Por que o capitalismo não é mais justo, mais útil? Porque, primeiro, promoveu a mais acentuada desigualdade social entre a população do mundo. Apoderou-se de riquezas naturais de outros povos. Desenvolveu sua face imperialista e monopolista. Centrou o equilíbrio do mundo em arsenais nucleares e disseminou a ideologia neoliberal, que reduz o ser humano a mero consumista, submisso aos encantos da mercadoria. Então, hoje o capitalismo, ele é hegemônico no mundo. E de pouco mais de 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta, 4 bilhões vivem abaixo da linha da pobreza. Gente, olha só, 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta, 7 bilhões, 4 bilhões vivem abaixo da linha da pobreza. E 1,2 bilhão padecem fome crônica. O capitalismo fracassou para 2/3 da humanidade, que não tem acesso a uma vida digna. Enquanto o cristianismo e o marxismo valorizam a solidariedade, o capitalismo propõe a competição. Gente, isso é muito importante, olha. Enquanto o cristianismo e o marxismo valorizam a solidariedade, o capitalismo propõe a competição. Por isso que é difícil da gente compreender como que um cristão, né, defende, eu não sei se por convicção, mas como que defendem o capitalismo. Porque o cristianismo, ele defende a solidariedade, não é a competição. Então é o contraditório, né? Enquanto o cristianismo e o marxismo valorizam a cooperação, o capitalismo propõe a concorrência. Óbvio que na concorrência alguém vai sair na frente, ou os grupos que se apoderarem mais, né, dos meios de produção vão explorar mais e vão ganhar mais, não é mesmo? Enquanto o cristianismo e o marxismo valorizam o respeito à soberania dos povos, o capitalismo propõe a
globocolonização. Globocolonização. O que significa isso, gente? Globocolonizar é fazer com que, no mundo global, aqueles que têm mais desenvolvimento endinheirados vão dominar os demais países num processo de neocolonialismo. Quer dizer, vai fazer com que o seu país dependa novamente dessas outras potências ricas e, consequentemente, vamos nos atrelar novamente a esse modelo, né, que o capitalismo impõe aí, que é de exploração. A religião não é um método de análise da realidade. Então, eu não analiso a realidade a partir da religião, né? A religião é um compromisso de fé, de crer, de como o mundo será, do ponto de vista da unidade, né? Com aquele que, para mim, é o Criador. E qual o objetivo? Por que o Criador me pôs aqui? Com qual finalidade? O marxismo não é uma religião, portanto, ele não é uma doutrina, né? Ele é o que? Uma forma de analisar a sociedade, de compreender essa sociedade e propor mudanças a ela. A luz que a fé projeta sobre a realidade é, queira ou não, o Vaticano, sempre mediatizada por uma ideologia. A ideologia neoliberal, que identifica capitalismo e democracia. Democracia liberal é essa que nós vivemos, viu, gente? A gente vai falar disso também. Hoje impera na consciência de muitos cristãos, vejam só, e os impede de perceber que o capitalismo é intrinsecamente perverso. Por isso que eu falei aqui há pouco que é difícil você compreender por que um cristão, né, defende lá o catolicismo, porque ele é muito perverso, o capitalismo, né? Ora, o capitalismo, a Igreja Católica, muitas vezes ela é conivente com o capitalismo, porque este a cobre de privilégios e lhe franqueia uma liberdade que é negada pela pobreza e a milhões de seres humanos. Ora, já está provado que o capitalismo não assegura um futuro digno para a humanidade. Assegura para alguns, mas 2/3 da humanidade fica fora desse mundo, né, de dignidade. Bento XVI o admitiu e o Papa Francisco o reitera ao afirmar que devemos buscar novos modelos. O marxismo, ao analisar as contradições e insuficiências do capitalismo, nos abre uma porta de esperança a uma sociedade que os católicos, na celebração eucarística, caracterizam como mundo em que todos haverão de partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. A isso o Marx chamou de socialismo. Então veja, todo cristão, se ele fosse de fato comprometido com o que está lá na celebração eucarística, que que nós viveremos num mundo em que todos haverão de partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano, o que aconteceria? Todos poderiam se encaixar, né, nesse conceito de socialismo, porque a solidariedade. O arcebispo católico de Munique, Reinhard Marx, lançou em 2011 um livro intitulado O Capital, um legado a favor da humanidade, é o nome do livro. A capa contém as mesmas cores e fontes gráficas da primeira edição de O Capital de Karl Marx, publicada em Hamburgo de 1867. E ele diz, faz uma citação lá: Marx não está morto e é preciso levá-lo a sério. Veja isso.
Marx não está morto. É como aquele filme que fala de Deus não está morto. É isto. Porque ele vive na concepção, na forma de criticidade que ele tem. Quer dizer, Marx não é o Marx, ele é uma proposta, né, de sociedade mais socialista, uma sociedade mais solidária. Então, como ele diz que Marx não está morto e que é preciso levá-lo a sério, ele disse então o prelado por ocasião do lançamento da obra. Há que se confrontar com a obra de Karl Marx, que nos ajuda a entender as teorias da acumulação capitalista e o mercantilismo, né, que é a mercadoria aí que está sendo vendida, que vai ser vendida pelas metrópoles, as colônias, e na sequência, né, esse modelo neoliberal do liberalismo econômico. Eli Araújo, o livro se chama O Marxismo Ainda é Útil? Do Frei Beto. Mas é que se você não o conhece, a gente vai acompanhar uma sequência que nós estamos fazendo hoje, vai ter uma sequência de capítulos que são 11 e hoje nós estamos na introdução e no primeiro, viu? Bem, o Marx então, Karl Marx, que nos ajuda a entender as teorias, né, do mundo capitalista, do modelo de acumulação capitalista e do mercantilismo, significa então o quê? Deixar-se atrair pelas aberrações e atrocidades cometidas em seu nome, né, em seu nome no século XX. Muitas atrocidades cometidas em nome do marxismo, que não era marxismo. O autor do novo O Capital, nomeado cardeal por Bento XVI, em novembro de 2010, qualifica a especulação de selvagem e pecado e advoga que a economia precisa ser redesenhada segundo normas éticas de uma nova ordem econômica e política. As regras do jogo devem ter qualidade ética. Nesse sentido, a doutrina social da Igreja é crítica frente ao capitalismo, afirma o arcebispo. O livro se inicia com uma carta, então, né, de Reinhard Marx, a Karl Marx, a quem chama de querido homônimo, falecido em 1883. Roga-lhe reconhecer agora seu equívoco quanto à inexistência de Deus. O que sugere nas entrelinhas, né, o Reinhard, é que o autor de um manifesto comunista, Karl Marx, se encontra entre os que, do outro lado da vida, desfrutam da visão beatífica de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: naquele momento que Marx, então, tinha essa lógica de que do ateísmo, né? Porque a Igreja Católica ela era muito conivente com essa visão de exploração da sociedade. Ele então faz aqui, né, um levantamento de que Marx então tinha que reconhecer que Deus existe, assim como ele reconhece que Deus não está morto, Marx também não. Por isso ele é útil. Por isso que nesse momento histórico que estamos vivendo, é necessário entender os sistemas de produção, como eles se formaram, desde o modo de produção primitivo, o escravista, o asiático, o feudal, né? Para entendermos a formação do capitalismo, por que a teoria socialista ela entra como uma forma de superar, de romper com o modelo competitivo e de concorrência do capitalismo para uma lógica mais solidária e fraterna. Então é esse o desafio desse livro. Eu, quando li, me apaixonei,
porque tem um ditado que diz o seguinte: quando a gente não tem muita certeza das coisas, o melhor é ficar do lado dos fracos e oprimidos, daquele que o sistema explora. E eu fiquei desse lado. E é desse lado que eu quero dialogar na perspectiva da gente ter uma nova sociedade, mais solidária, mais humana. E por hoje eu fico por aqui. E esse vídeo vai ficar gravado aqui no Facebook, na minha página. E também depois vocês podem acessá-lo lá no meu canal do YouTube, Glaucia Souza, direto na história. Tá bem? Uma boa noite e tenha todos e todas um bom dia e boas reflexões. Até a próxima segunda-feira. Beijo no coração de cada um e cada uma.